Se você tem mais de 60 anos e toma aspirina todo dia achando que está fazendo a coisa certa, ou se você parou de tomar porque ouviu falar que ela faz mal, precisa ouvir o que eu vou te dizer agora. Porque uma dessas escolhas está te protegendo, e a outra pode estar te colocando em risco silenciosamente. E no final desse vídeo, você vai saber exatamente em qual grupo você está e o que fazer com essa informação. O que vai determinar qual é a escolha certa para você não é o que o seu vizinho faz, não é o que você leu numa revista de farmácia, e nem sempre uma consulta rápida consegue explorar tudo isso com a profundidade que o tema merece. A resposta está numa pergunta muito específica, uma pergunta que muitas vezes não é explorada na prática clínica do dia a dia, e a resposta a essa pergunta muda tudo. Essa pergunta é a seguinte: você já tem placa dentro das suas artérias? Porque essa única informação transforma completamente a decisão sobre a aspirina. E o problema é que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo agora nunca foi avaliada para saber a resposta. E aí fica tomando ou deixando de tomar um medicamento com base em achismo, em conselho de vizinho, em notícia de jornal, quando na verdade a resposta está dentro do próprio corpo, esperando ser encontrada. Semana passada, um senhor de 68 anos me disse algo marcante. Tomei aspirina por 15 anos. O novo médico mandou parar. Parei. 3 meses depois, tive um infarto. Não estou dizendo que foi culpa de ninguém. Estou dizendo que a decisão sobre aspirina não pode ser tomada no escuro. Ela precisa de informação real, sobre as artérias reais daquela pessoa. Vou te explicar por que isso importa tanto. E para isso, preciso primeiro te contar como um infarto de verdade acontece. Porque o que a maioria das pessoas acredita sobre infarto está errado. E quando você entender a verdade, tudo vai fazer muito mais sentido. Guarda isso porque isso define quem deve ou não deve tomar aspirina. A maioria das pessoas acha que infarto acontece quando uma artéria vai fechando aos poucos, como uma torneira que vai emperrando devagarzinho até travar de vez. Parece lógico, mas se fosse assim, a gente conseguiria prever com precisão quando e onde o infarto ia acontecer. Conseguiria apontar no exame exatamente onde a artéria está mais fechada. Mas a gente não consegue, os médicos não conseguem. E sabe por quê? Porque a maioria dos infartos não acontece em artérias quase totalmente bloqueadas. Acontece em artérias com bloqueios moderados, às vezes até pequenos. O vilão não é o tamanho da placa, é a instabilidade dela. A placa vive quietinha dentro das artérias por 20, 30 anos, às vezes a vida inteira. A pessoa não sente nada, faz exame, parece bem. Dorme, acorda, vai à missa no domingo, janta com a família, tá tudo tranquilo. Mas dentro da artéria, aquela placa vai mudando. Ela acumula gordura, células de defesa do organismo presas ali dentro e restos de tecido inflamado. Pensa numa ferida que nunca cicatrizou direito, lá dentro da parede da artéria. O organismo percebe e tenta resolver. Coloca uma tampinha protetora por cima que os médicos chamam de capa fibrosa. Por anos, essa tampinha aguenta, protege, segura o problema quieto. Mas se ela enfraquecer e começar a se desgastar, aí o bicho pega. O organismo enxerga aquilo como uma ferida aberta dentro da artéria. E sabe o que ele faz quando vê ferida? Manda as plaquetas correndo para lá. As plaquetas são como as equipes de emergência do corpo. Chegam rápido, formam um coágulo, tentam tampar o problema. Na sua pele, esse sistema salva a sua vida toda vez que você se corta. Mas dentro da artéria, esse mesmo coágulo pode bloquear completamente o fluxo de sangue para o coração. E aí você tem um infarto. Ou para o cérebro, e aí você tem um derrame. Então o gatilho do infarto não é a placa em si. É o coágulo que se forma em cima de uma placa instável. E é exatamente aí que a aspirina entra. E isso muda completamente o papel dela. Já já você vai entender por quê. A aspirina não dissolve gordura, não limpa artéria, não desfaz placa. Quem espera isso vai se frustrar. O que ela faz é reduzir a atividade das plaquetas, deixando-as menos propensas a se amontoar e formar coágulo. Pensa assim, a placa instável é a lenha, a ativação das plaquetas é a faísca. A aspirina não tira a lenha, mas reduz muito a chance de a faísca virar fogo.
Você pode ainda ter aquela placa mole lá dentro, pode ainda ter faíscas acontecendo, mas o incêndio não pega porque as plaquetas não estão prontas para reagir da mesma forma. E esse é exatamente o papel da aspirina dentro de um protocolo de prevenção cardiovascular bem planejado. Ela é uma das ferramentas para reduzir o risco de que um coágulo perigoso se forme em cima de uma placa instável. Mas, repito, dependendo do estado das suas artérias, a aspirina pode proteger o seu coração ou pode aumentar o risco de um sangramento perigoso. Essas duas coisas são reais, nenhuma delas pode ser ignorada. Agora, antes de continuar, eu preciso fazer uma pausa importante. As informações que você está ouvindo neste vídeo têm caráter exclusivamente educativo e informativo. Elas não substituem, em nenhuma hipótese, a consulta com um médico de confiança. Cada pessoa tem uma história clínica diferente, uma condição diferente, e precisa de uma avaliação individualizada. Nunca inicie, altere ou interrompa o uso de qualquer medicamento sem orientação do seu médico. No Brasil, a Anvisa regula e supervisiona os medicamentos disponíveis nas farmácias, e a decisão sobre o que tomar é sempre uma decisão médica, feita com base no seu caso específico. Dito isso, vamos ao que interessa. Quem claramente se beneficia da aspirina? Quem já teve infarto, quem já teve derrame do tipo isquêmico, que é aquele causado por coágulo, quem já colocou stent, quem já fez algum procedimento de desbloqueio de artéria. Para essas pessoas, a resposta é quase sempre sim, e o médico geralmente já orienta isso. As artérias já demonstraram que são capazes de formar coágulos perigosos. O risco é documentado. E grandes estudos com dezenas de milhares de pacientes mostram que a aspirina em baixa dose reduz em torno de 20% a chance de um novo evento cardiovascular nessas pessoas. Esse é um número real que faz diferença na vida de um homem ou mulher de 60, 70 anos que já passou por esse susto. Mas aí entra a parte que complica. O que fazer com quem nunca teve infarto nem derrame? Esse grupo é chamado de prevenção primária. Nos últimos anos, diretrizes médicas importantes passaram a recomendar que a aspirina não seja usada de forma rotineira nessas pessoas. E muitos pacientes que tomavam há anos simplesmente pararam, sem uma avaliação mais completa das artérias. A orientação geral faz sentido para as populações. O problema é que cada pessoa é diferente. E aqui está o ponto central. As calculadoras de risco cardiovascular que os médicos usam levam em conta idade, pressão, colesterol, tabagismo, diabetes. Tudo isso é importante, mas nenhuma dessas calculadoras olha dentro da artéria. Elas estimam probabilidade com base em fatores externos. E aí você tem uma pessoa que parece estar no grupo de baixo risco no papel, enquanto dentro das artérias dela a placa está crescendo há anos em silêncio absoluto. Sabe quantos homens com 60 anos já têm placa calcificada nas artérias quando fazem um exame chamado score de cálcio coronário? 3 em cada 4, 75%. E a maioria desses homens jamais teve infarto, são considerados prevenção primária no consultório, mas as artérias deles já mostram um processo em andamento. O mesmo acontece com as mulheres, só que geralmente 5 a 10 anos mais tarde, porque os hormônios femininos oferecem uma proteção temporária que vai embora com a menopausa. Então pensa comigo, se uma pessoa tem placa nas artérias, mesmo que nunca tenha tido infarto, as artérias dela já demonstram que o processo está em andamento. Chamar isso de sem doença, porque o infarto ainda não aconteceu, é como chamar de segura uma casa que está pegando fogo, mas ainda não desabou. O fogo já começou, e quanto antes você age, melhor. Se você está curtindo esse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre saúde do coração de forma clara e sem complicação, considere se inscrever aqui no canal. A gente fala sobre temas que muitas vezes não aparecem nas consultas rápidas e que fazem uma diferença enorme na vida de quem está prestando atenção. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora, uma coisa importante sobre o score de cálcio coronário. Ele é uma ferramenta útil em muitos casos, especialmente quando há dúvida sobre o real estado das artérias. Mas é uma peça dentro de uma avaliação maior, não o único critério.
Ele mostra a placa calcificada, mas não detecta toda a placa mole. Sobre o custo. Em muitas cidades brasileiras, o exame está disponível em clínicas particulares por valores acessíveis e alguns planos cobrem dependendo da indicação. Vale perguntar ao seu médico se faz sentido no seu caso. Agora vamos falar de dose, porque esse é um erro muito comum. A pessoa acha que mais é melhor, que se 100 mg ajuda, 200 vai ajudar mais ainda. Não funciona assim. Doses maiores de aspirina aumentam o risco de sangramento sem oferecer proteção cardiovascular adicional. O efeito nas plaquetas já acontece com doses baixas. Tudo acima disso só traz risco extra. No Brasil, a apresentação mais comum de baixa dose é de 100 mg. É praticamente a mesma que os médicos americanos usam, de 81 mg. A aspirina infantil, que muita gente conhece, de 100 mg, é exatamente essa dose de prevenção cardiovascular. A aspirina adulta de 500 mg, aquela que a gente toma para dor de cabeça, é uma dose completamente diferente e não é a que se usa para coração. O objetivo não é eliminar a capacidade de coagulação do sangue. Isso seria perigoso. Se você se cortar, precisa que o sangue coagule. O objetivo é reduzir o excesso de ativação das plaquetas dentro de artérias doentes, enquanto o sistema de coagulação normal continua funcionando para te proteger no dia a dia. É um equilíbrio delicado, e é por isso que a dose importa tanto. Tem também a questão do horário. Há quem defenda tomar à noite porque os infartos são mais comuns nas primeiras horas da manhã, quando o organismo libera mais cortisol, a pressão sobe e as plaquetas ficam mais ativadas. Faz sentido. Por outro lado, como o efeito da aspirina dura de 5 a 7 dias, quem toma todo dia nunca fica desprotegido de uma manhã para outra. O que mais importa é a regularidade. Tome todo dia no mesmo horário. Sobre tomar com ou sem comida. A aspirina pode irritar o estômago em algumas pessoas. Se você sente azia ou desconforto depois de tomar, tome com alguma coisa. Depois de uma refeição leve, um biscoito, um copo de leite. Se não sente nada, tome da forma que for mais prática. Agora, preciso falar dos riscos, porque aspirina não é bala, não é vitamina, é medicamento. 3 situações merecem atenção especial. Primeiro, sangramento ativo no estômago ou intestino. Se você tem úlcera ou gastrite com sangramento, a aspirina piora. Segundo, derrame hemorrágico, que é o derrame causado por rompimento de vaso no cérebro. Nesses casos, a aspirina pode aumentar o risco. Terceiro, alergia verdadeira à aspirina, que pode ir de urticária até crise de asma. Se isso já aconteceu com você, converse com seu médico antes de qualquer uso. Além dessas 3, com uso prolongado, a aspirina pode afetar os rins em quem já tem fragilidade renal e pode causar zumbido no ouvido em doses mais altas, o que não costuma acontecer com a dose baixa de prevenção. Para quem não pode usar aspirina, existe o clopidogrel. Ele age por um caminho diferente no organismo, mas com efeito parecido de reduzir coágulos. Em situações de alto risco, como logo depois de colocar um stent, os dois podem ser usados juntos por um período, o que os cardiologistas chamam de terapia antiplaquetária dupla. Uma confusão muito comum. As pessoas acham que a aspirina previne qualquer tipo de derrame. Não é assim. Existem 2 tipos. O isquêmico, causado por coágulo, a aspirina ajuda a prevenir esse. E o hemorrágico, causado por rompimento de vaso. A aspirina pode aumentar o risco desse. Por isso, a avaliação médica individual é indispensável. E os suplementos naturais? Muita gente pergunta: posso substituir a aspirina por algo natural? O ômega 3, muito popular no Brasil, o óleo de peixe que você encontra em qualquer farmácia, tem sim um efeito anti-inflamatório e pode ajudar na saúde cardiovascular. A natoquinase, a cúrcuma, o alho, todos têm estudos interessantes, mas nenhum deles tem, até hoje, a capacidade comprovada de reduzir a ativação das plaquetas da forma que a aspirina faz. Eles são aliados, não substitutos. Usados dentro de uma estratégia maior, podem fazer diferença, mas não ocupam o lugar da aspirina quando é indicada. E por falar em estratégia maior, o estilo de vida continua sendo a ferramenta mais poderosa de todas.
Uma alimentação com menos ultraprocessados e mais verduras, legumes e gorduras boas como azeite e abacate tem impacto direto nas artérias. Uma caminhada de 30 minutos por dia muda o ambiente inflamatório dentro dos vasos. O sono de qualidade e o controle do estresse completam esse quadro. A aspirina, quando indicada, entra como parte dessa estratégia. Uma peça importante, mas que só faz sentido dentro do contexto completo da vida da pessoa. Então vamos fechar com o que realmente importa. O recado principal desse vídeo é este: a decisão sobre a aspirina depende do estado das suas artérias, e você tem o direito de saber qual é esse estado. 3 passos práticos para você levar daqui. Passo 1. Converse com o seu médico sobre isso, de forma aberta. Mostre para ele o que você aprendeu aqui e pergunte o que faz sentido no seu caso específico. Passo 2. Pergunte sobre o score de cálcio coronário. Avalie com o médico se esse exame é adequado para você, considerando seu histórico, seus fatores de risco e o que ele pode acrescentar à sua avaliação. Passo 3. Não decida sozinho, nem para tomar, nem para parar. A aspirina pode ser aliada ou pode trazer risco, e só uma avaliação médica individualizada consegue determinar isso com segurança. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que você ama, com aquele amigo que sempre pergunta se deve ou não tomar aspirina, com a cunhamba que tem medo de remédio, com o marido que acha que nunca vai ter infarto. Essa informação pode mudar uma decisão que muda uma vida. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Não por obrigação, faz porque aqui a gente fala sério sobre saúde de adulto, com respeito pela sua inteligência e sem medo de aprofundar nos detalhes que realmente importam. Clica em inscrever, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada. Conta nos comentários, você toma aspirina? Seu médico já conversou sobre o estado das suas artérias? Já fez o score de cálcio? A gente lê tudo por aqui e sua história pode ajudar outra pessoa passando pela mesma dúvida agora. Essa comunidade existe para isso, para aprender junto, dividir experiências e envelhecer com mais saúde e mais qualidade de vida. Cuidar do coração não é coisa de hipocondríaco, é coisa de quem respeita a própria vida. E você chegou até o final desse vídeo, o que já diz muito sobre quem você é. Obrigado por estar aqui. Até o próximo!